Saudações, eu sou Marcos Valério XR, no dia 7 de novembro de 2022, e podem me acusar de estar aproveitando um assunto, coisa que eu costumo dizer que não gosto de fazer, que é tocar no assunto do momento. Espero que não me acusem de clickbait, mas o fato é que essa questão veio ao encontro de uma série de reflexões que eu estou desenvolvendo, que eu tenho falado muito, nessa temática do maniqueísmo que se manifesta no bolsonarismo, no anticomunismo, mas especialmente com foco na questão relativa à vivência de religiosidade, no sentido assim um tanto bipolar, né? Eu digo de pessoas que partem de uma situação de abertura nenhuma à religiosidade, aliás de até aversão, e devido a problemas pessoais se convertem e se tornam grandes entusiastas de uma tradição religiosa, e às vezes um movimento contrário também. E eu tenho isso como exemplo da minha família. A minha família, inclusive ampliando assim, o círculo familiar, não apenas pela minha família por parte de pai e de mãe, mas também pelas as famílias que eu adquiri posteriormente por meio do meu primeiro e do meu segundo casamento. Mas o fato é que eu tenho pelo menos 5 grandes exemplos de casos de pessoas que fizeram essas transições de uma espécie de virada significativa de vida, partindo de uma condição normal, de mundanidade, para depois para uma condição de religiosidade de forma assim, bastante extrema, passando por vários problemas pessoais. Claro, ninguém cometeu um crime grave, como esse caso aí do Guilherme de Pádua, mas houve quem passasse por experiência de encarceramento, pessoas que foram condenadas por crimes menores, claro, pessoas que tiveram problemas com drogas e alcoolismo, pessoas que inclusive tiveram vivência policial, como policial inclusive. Então eu tenho esse histórico na minha família e em alguns casos eu participei muito diretamente, tive em contato muito claro. Esse é, na verdade, o principal motivo de porque, apesar de eu ter tido posso dizer, uma militância, né, contra determinados naipes de fundamentalismo religioso, eu jamais quis transformar isso numa crença, religiosidade em si. Eu jamais gostei da atitude de um ateísmo militante ou de um materialismo radical, porque eu sei a importância que esses sistemas de crenças religiosos têm na vida dessas pessoas, e teve um pouco na minha família mais próxima também, na minha família nuclear, no caso dos meus pais, né? Então eu tenho uma vivência clara de que, mesmo quando você tenha uma opinião mais laica, mais secular, uma visão assim até mais científica, que reduz a religiosidade a um fenômeno puramente social, mesmo se você tem essa visão, você é forçado a reconhecer que não existe tecnologia social mais eficiente em modular e gerenciar comportamentos humanos a nível de massa do que as religiões. Elas são primordiais nesse sentido, elas são fundacionais, são as bases da civilização, e o grande dilema da contemporaneidade é verificar se é possível constituir uma civilização sem fundamentação religiosa, e durante muito tempo eu acreditei que isso fosse possível, e hoje eu tenho sérias dúvidas. Mas bom, a questão aqui é que vamos tomar o tema, né, do Guilherme de Pádua, né, que eu acompanhei quando aconteceu o assassinato lá. Eu ainda assistia a novela na época, ainda assistia Globo nessa época, então eu tive bem atento a essa questão, e eu me lembro da repercussão muito grave do crime, inclusive das dúvidas da problemática do processo judicial, né. Inclusive houve entre outras coisas, uma indefinição de qual foi a arma utilizada no crime, que na mão de um advogado mais esperto e um caso que não estivesse sob pressão midiática, poderia ter levado à anulação da condenação. Então tem questões jurídicas envolvidas. Não estou me posicionando de forma nenhuma, por favor. Eu acho até que os indícios são bastante robustos para a condenação, não estou questionando. Mas é forçoso reconhecer, como muitos juristas disseram na época, que foi um caso onde a pressão midiática exerceu uma participação anormal, inclusive que preocupou muitas pessoas da área do direito. Mas o ponto crucial que nós temos aqui é que nós temos pessoas, no caso, tanto o Guilherme de Pádua, quando na época a esposa dele, a companheira dele, a Paula Tomás, pessoas que passaram, se envolveram na situação, e no caso dele, posteriormente, ele se converteu e se tornou, inclusive, um pastor, e se tornou bolsonarista, inclusive, e agora faleceu aí, né, porque faleceu de ontem para hoje, eu acho, e o caso voltou à tona. Eu
eu não vi aquele documentário que foi muito badalado no HBO, vou até ver depois, eu até me recusei a vê-lo para que ele não influenciasse na minha percepção. Eu tinha até pensado em fazer uma live sobre esse assunto, né? Mas como eu estou gripado, eu até preparei toda a situação aqui para fazer uma live, né? Achei um spot bom, mas eu não posso porque eu estou tendo que interromper a gravação para tossir ou espirrar. É sério, passei por uns dias muito ruins em termos de gripe. Mas bem, vamos lá. A temática aqui é esse processo, essa movimentação de você sair de uma condição que a gente vê como espécie de polo, né? E depois passar para o polo oposto, no que se refere a um tipo de vivência social. E essa transição do não apenas não religioso, mas até avesso à religiosidade para o seu extremo oposto, para uma religiosidade extremamente dedicada. E como que isso funciona, por que isso acontece, e por que essa transição indo de um lado para o outro tem uma série de consequências. Em primeiro lugar, é meio que irresistível a gente utilizar, como eu frequentemente faço, o modelo freudiano, né? Sim, tem muitas críticas ao modelo freudiano, tem uma certa simploriedade, mas eu acho que poucas coisas foram tão sintéticas, capazes de resumir uma complexidade tão grande num modelo tão simples, quanto o modelo freudiano da mente, que é constituído entre id, ego e superego, sendo o id aqueles impulsos primordiais que todos nós temos, que sem os quais não existe vida, os instintos, os impulsos naturais, aquelas pulsões fortíssimas, que são as coisas que nos levam a cometer a maioria das ações impensadas, tanto as ações assim maléficas, mas também algumas ações benéficas, quando a gente tem pulsões assim, mais no sentido de envolver, de amar, de abraçar, de querer amparar. Isso também, em grande parte, vem do id. E nós não temos como viver sem o id, só que o id é basicamente a natureza, falando nos nossos impulsos. Acima do id você tem o ego, né? E é literalmente acima mesmo. Você tem o ego, que é aquilo que constitui a personalidade humana mais propriamente dita, que por sua vez é influenciada pelo superego, que é aquela estrutura de valores culturais que são assimiladas por meio da criação e educação, né? E basicamente o que você tem aí é a retratação muito bem colocada da pulsão natural contra a pulsão cultural. É a humanidade versus natureza, tendo o ego aí simbolizado como aquela parte da psique humana que está sobrepujada por uma estrutura cultural ao mesmo tempo que é forçada pelos seus impulsos. E aí é quem é que vence. Quando você deixa o superego esmagar o ego, você tem uma pessoa que é extremamente controlada, extremamente tolhida, extremamente mutilada em suas pulsões, que se comporta de uma forma extremamente rígida, obedecendo aos ditames de uma estrutura cultural, de uma estrutura social, sem muita personalidade, e que isso tem uma série de implicações que por enquanto não são o caso aqui. Mas quando você tem a situação inversa, tem a pessoa que se afirma pelos impulsos naturais, que invariavelmente tende a gerar problemas de ordem social. Então, essa ilustração freudiana do conflito entre humanidade e natureza, sendo a humanidade representada aqui pela estrutura cultural e as pulsões naturais, o que você tem aqui no meio é o egozinho pressionado por essas duas forças, né? Sempre disputando quem vai levar a melhor. O que nós temos então nesses casos que eu aponto, saindo de uma condição inicial, por exemplo, de mundanidade, são pessoas que estão respondendo frequentemente aos impulsos do seu id, e que não tiveram um superego suficientemente forte para conter os impulsos desse id, e cujo ego em si é muito estúpido para ser capaz de dimensionar devidamente os desdobramentos em prazos mais longos, né, dos seus próprios atos. Lembrando que o grande objetivo da psicanálise freudiana seria, na verdade, fortalecer o ego, fazer com que o seu ego em si seja suficientemente poderoso para não ser esmagado pelo superego e nem ser controlado pelo id, ou seja, você tem uma capacidade de você se autoafirmar. É algo que reflete um pouco aquela dimensão, assim, já fugindo totalmente do modelo, mas indo para Nietzsche, da ideia de um super-homem, né? O super-homem seria alguém que controla o seu id, mas também não é controlado pelo ego, pelo superego. É alguém que se afirma para além do superego. O super-homem é alguém que está além dos valores morais que a sociedade impõe. Então ele recria, remodula os valores morais, não quer dizer que ele não tenha.
mas ele é capaz de criar, justificar e assumir o controle da sua própria existência, né? E além desse modelo, tem outros modelos também que são interessantes, mas eu acho que esse facilita o entendimento, porque ele é bem simplório, claro, tem muitos elementos que a gente poderia acrescentar por aí, mas ele ajuda a explicar essa situação. Então o que você tem? Pega esse exemplo, o indivíduo que, não vamos chegar ao extremo, né, de alguém que cometeu um crime tão grave quanto o Guilherme de Pádua, mas vamos pegar até pessoas que eu tenho na minha família, né, pessoas que apenas tinham uma vivência, uma juventude desregrada, com muita bebida, com muito uso de drogas, muita festa, badalação para lá e para cá, uma briga aqui e ali, então não tinham muito controle, né, dos seus impulsos, porque basicamente não tinham um superego suficientemente desenvolvido para convencê-las de conter tais impulsos, né? Então eles viam essas regras sociais, né, essas recomendações de bom comportamento como coisa como besteira, e viviam a vida como elas bem queriam, né? E até que em algum momento isso as colocou em situações problemáticas, né? Gerou uma série de encrencas que podem ir desde problemas pessoais mais pontuais, como que situações muito mais graves, como problemas com a legislação. E em algum momento isso chega num ponto tal que a pessoa percebe que realmente não tomou uma escolha boa na vida, mas ela tem uma dificuldade muito grande de se equilibrar. Então o que ela faz? Apela a uma instância superior, no caso o superego, e abraça um modelo cultural que vai ajudá-la a controlar os impulsos do id. E aí o que nós temos? Geralmente, quando a estrutura social, uma estrutura social complexa, uma vivência numa estrutura social mais complexa, gera uma série de problemas incapazes de se sustentar, as pessoas tendem a apelar para coisas mais fundamentais, né? E não existe fundamento mais primordial em termos de controle social do que a religiosidade. Então, se o senso moral básico, os bons costumes, aquela moral laica popular, as leis em si, as recomendações não são suficientes, você tem que ir para uma estrutura cultural muito mais potente, que é fundamentalmente de ordem religiosa, que é a base fundacional da cultura humana. Então, e no caso da nossa civilização, nós vamos apelar para aquela religião que tem uma tradição mais dominante, né? Então as pessoas vão se voltar para a religiosidade cristã, e no caso mais específico do Brasil, considerando um grau de uma intensidade maior de conteúdo comportamental, via de regra, para as denominações protestantes, e em especial as pentecostais. Por quê? Porque a tradição católica já está suficientemente empenhada na estrutura social para já se confundir um pouco com essa dimensão mais secularizada. Então muitos dos valores sociais que nós temos, né, eles meio que se confundem com os valores de uma tradição cristã mais antiga, que já está mais empenhada na estrutura social, de um modo que não é tão evidente dentro de uma doutrina religiosa. Então são valores que são compartilhados, que absorveram elementos da tradição helênica, elementos da tradição romana e uma série de coisas aí, sempre aproveitando para lembrar que não existe essa palhaçada de cultura judaico-cristã, não existe judaico-cristã em nível nenhum, isso é uma alucinação, tem um vídeo específico para isso, mas a questão é que a tradição católica que nós temos, ela, nesse sentido, sem uma crítica, mas nesse sentido é um pouco mais fraca, porque ela está mais diluída na sociedade. E é essa estrutura social que não deu conta de fornecer para essas pessoas os elementos necessários para que elas contenham seus próprios impulsos. Então ela tem que partir para uma versão mais radical. E as denominações protestantes são menores, mas ao mesmo tempo são mais intensas. O grau de coesão social que esses pequenos grupos religiosos têm, e ao mesmo tempo o grau de coerção social que eles têm sobre o comportamento é maior. E é exatamente isso que essas pessoas precisam. Ou seja, elas precisam fortalecer o seu superego com elementos culturais muito mais eficientes e invasivos. Então esse processo de conversão irá ajudá-las, mediante o suporte de um grupo social, claro, né, porque não existe essa de conversão sozinho, é sempre um grupo social, vai ajudar a conter esses impulsos e administrar essas tensões, levando-os a uma vida mais produtiva, uma vida socialmente mais aceitável. E sim, aquele caso que eu coloco, é muito melhor você ser uma pessoa religiosamente, profundamente convicta, ainda que isso traga alguns aborrecimentos com a média de uma população que não é tão convicta assim, mas é melhor isso do que você partir para uma vida de crimes, né? Uma vida desregrada, uma vida de consumo de drogas, até correndo risco de morrer. Então tem essa vantagem. Então é aquele momento onde a nossa tradicional, a nossa mais comum ordem social
dominante, não tendo os elementos, não fornecendo os elementos necessários que para as pessoas consigam conter seus impulsos, elas têm que apelar para estruturas culturais mais fortes, né? E a religiosidade, essas religiosidades de denominações protestantes cumprem muito bem esse papel. Apesar de que algumas denominações católicas também podem fazer isso, mas no geral no Brasil tem sido mais comum nessa seara protestante, né? Evidentemente parodiando Estados Unidos, porque é onde isso se verifica com mais clareza. Então nós temos as pessoas que tiveram problemas muito sérios nas suas vidas pessoais, impulsionadas pelos impulsos naturais que eles têm dificuldade de controlar, e elas chegaram a uma solução onde, abraçando uma vivência religiosa mais profunda, essa religiosidade ajuda a controlar esses impulsos e dá um certo equilíbrio. Ou seja, como elas têm ou um id desmedidamente forte, ou um ego fraco, ou ambos, né, elas precisam compensar com um superego muito forte também, e para chegar num ponto de equilíbrio. E nós temos a situação oposta, né? Tem também na minha família casos de pessoas que já nasceram num ambiente familiar religioso muito forte, muito intenso, que as mantinha dentro de uma determinada normalidade, e quando chega na juventude, acabam meio que se afastando dessa religiosidade e vão para o extremo oposto. E aí vão passar uma vivência assim uma vivência extremamente desregrada e envolve sérios problemas, até que em determinado momento volta, né? Então nós temos essa dinâmica aí, né? Pessoalmente, eu nunca tive esse problema. Interprete como você quiser. Chame-me presunçoso, mas eu sempre tive um certo nível de equilíbrio. Eu nunca abracei ferrenhamente uma religiosidade. A que eu cheguei mais perto de fazer alguma coisa parecida foi no espiritismo kardecista, por influência da família, que minha família, de certa forma, meio que se converteu ao espiritismo. Mas, para ser sincero, eu tive uma vivência interessante assim, em alguns momentos, mas eu nunca fui assim alguém que realmente penetrou profundamente nas crenças, até porque é o estilo, né, do kardecismo ser um pouco mais light também, né? Ele não exige compromissos de fé maior, não te empurra coisa, então ele te dá uma certa liberdade muito maior, até facilita com que você tenha uma vivência não praticante, assim, entre aspas, né? Sem maiores ônus morais. Mas eu também nunca fui badalador, nunca usei droga nenhuma, nunca me embriaguei, eu nunca gostei dessas coisas, então isso me deixou numa condição, e não estou dizendo que isso é um mérito pessoal, isso é uma configuração pessoal com o qual eu já nasci, assim, em parte por influência familiar também, mas o fato é que isso me deixou numa posição privilegiada para observar esses aspectos. Então eu vi os exageros de um lado e os exageros do outro, né? E acompanhei pessoas que fazem parte da minha vida até hoje, pessoas que inclusive tiveram grandes desenvolvimentos, grandes superações, venceram uma série de etapas da vida dela e hoje tem uma situação muito melhor do que se tiveram anteriormente. Tem alguns casos um pouco mais graves, também são casos um pouco mais afastados, mas pessoas que já faleceram há algum tempo também, que tiveram até umas situações mais graves também, mas bastante exemplares nesse sentido, né? E tudo isso me permitiu observar essa fluência, essa dinâmica de uma espécie de... evitando aqui um pouco, mas de uma certa forma é um certo polo para outro, né? E o que me leva à temática mais que eu preciso desenvolver aqui mais profundamente, que é uma das temáticas principais desse canal, apesar de que infelizmente tem poucos vídeos a esse respeito, né? Pelo menos com o título, a temática do maniqueísmo. Na realidade, quando eu faço as minhas críticas a respeito de determinados comportamentos, determinadas mentalidades, ideologias, eu estou sempre preocupado com a possibilidade que essas linhas de pensamento têm de cair numa estrutura maniqueísta de realidade, de leitura de realidade. E o que é o maniqueísmo? Sem me alongar muito, tem um vídeo específico sobre isso, parece ser um vídeo um pouco mais antigo e ainda com recursos visuais um pouco mais simplórios, né? Mas o conteúdo está lá. Não vou falar da religião persa de Maniqueu ou Manes do século II, não é o caso, que é bem mais sofisticada do que o que a gente entende como maniqueísmo hoje. Tem uma estrutura de metafísica bastante refinada, uma metafísica gnóstica, tem toda uma leitura que eu não vou entrar aqui, mas o que nós entendemos como maniqueísmo hoje é uma versão extremamente estupidificada disso, que divide o mundo entre um bem e um mal rígidos e que tem algumas características meio que indeléveis. Primeiro, que não basta fazer essa divisão, você tem que eliminar todas as gradações intermediárias até que você chegue ao ponto de que ou você está de um lado ou você está de outro, não existe meio termo. Desgraçadamente isso está sendo intensificado, foi intensificado nos últimos anos, especialmente pelo bolsonarismo, e atingiu um pico agora após
a eleição, né, que gerou essa situação aí bastante problemática, mas nós temos pessoas com surtos nesse sentido extremamente graves, e são surtos extremamente problemáticos, mesmo no sentido assim que eu coloco como uma espécie de psicopatologia, como eu já explorei diversas vezes nesse canal. Não é uma simples força de expressão, não é porque eu gosto de xingar de um jeito elegante, não, eu realmente tenho uma leitura filosófica, racional, porque eu explico por que o bolsonarismo é uma psicopatologia social. Não é uma coisa exclusiva, né? Na verdade ele é um subproduto do anticomunismo. E por que o anticomunismo é isso? E não é uma defesa do comunismo de jeito nenhum, porque eu não sou comunista, aliás, eu digo, mas eu seria um anticomunista se não fosse o problema de anticomunismo ser uma doença generalizada, dos quais o bolsonarismo é um subproduto, especialmente porque as pessoas não sabem o que é comunismo, não fazem a menor ideia, e a ponto que, do lado oposto, o antifascismo está indo no mesmo caminho, é o anticomunismo de esquerda, e desgraçadamente nós estamos vendo pessoas que estão, inclusive, clamando para que se pare de falar em bolsonarismo e que se fale em fascismo, ou se fale em extrema-direita, que é mais uma manifestação, é extrema-direita. É aquilo que você isola um polo, e aquilo ali é o mal. Assim como esse pessoal fala da esquerda, porque a esquerda é o mal. Então, no momento que você faz uma separação estanque da realidade entre um lado e o outro, e você tem que assumir um lado para combater violentamente o outro, você está preso no mecanismo maniqueísta. E isso atinge não apenas pessoas ignorantes, de forma nenhuma, isso pode afetar pessoas muito inteligentes. E infelizmente tive um caso recente aí de alguém que inclusive participou de uma live comigo aqui no meu canal, inclusive a live mais bem sucedida, que tem um canal que eu achava muito bom, inclusive eu até era membro, ajudava a sustentar financeiramente, eu me vi obrigado a cortar porque houve uma degeneração, nem tanto pelo que ele manifesta nos vídeos, mas que ele manifestou, por exemplo, na página de Facebook, né? Onde houve uma decadência brutal para esse nível maniqueísta de leitura da realidade, onde você vai separar o mundo entre esquerda e direita e vai defender obstinadamente um lado, e aí apelando para todo o negócio de anticomunismo, marxismo cultural, essas bobagens todas. O ponto aqui não é nem você se preocupar com o naipe, eu poderia fazer a mesmíssima leitura no signo oposto, né? Apontando a problemática que grande parte da esquerda tem manifestado de tentar estigmatizar isso como fascismo, como extrema-direita, só que nesse caso, até para manter a correspondência com o título do vídeo, com as imagens que eu estou utilizando desse caso específico aí, não tem como eu fazer isso a não ser pelo lado do bolsonarismo, que é a força que está dominando com esse tipo de condição patológica. Pois bem, então o que nós temos aí? Temos pessoas que viveram uma vivência extremamente desregrada ao ponto de ou se envolverem em problemas pessoais menos graves ou até chegar ao ponto de cometer assassinatos brutais. Por que elas fazem isso? Porque elas têm uma incapacidade de perceber nuances. O maniqueísmo ele se manifesta em vários níveis. Você não precisa fazer uma explanação político-ideológica para justificar o seu maniqueísmo. Você só precisa ter uma leitura extremamente simplória da realidade. Por quê? Porque nós somos seres passionais. Nós somos fortemente impulsionados pelas nossas paixões. Tome muito cuidado ao achar que pessoas são frias, são fleumáticas, porque na realidade as pessoas apenas manifestam de forma diferenciada suas paixões. Elas podem submetê-las a um determinado grau de controle, sim, a ponto de não manifestá-las de uma forma mais explícita. Mas por outro lado, isso lhes dá potenciais psíquicos diferenciados, nem que seja de se comprometer fortemente com um tipo de atitude. Ou seja, pode ser extremamente frio, assim, extremamente calmo, falar daquela forma extremamente pausada, mas aquela pulsão que ele tem dentro dele vai fazer ele ser extremamente rígido, por exemplo, em estudar um determinado assunto, ou assumir uma determinada conduta, ou até outras posturas assim, mais difíceis de perceber, que de uma certa forma são motivadas emocionalmente. Porque nós somos, como disse o grande David Hume, escravos das paixões. A razão é uma escrava das paixões. A gente vai utilizar a razão de acordo com as nossas pulsões. E o melhor que nós podemos fazer, de acordo com o meu ponto de vista, é sincronizar da forma mais perfeita possível os nossos impulsos com a utilidade, tanto no nível mais amplo, não de curto, médio prazo, mas de longo prazo, mas também para a maior parte das pessoas possíveis. Quando a gente consegue sincronizar os nossos impulsos no nível de utilidade maior, é isso que a gente pode fazer de melhor por nós mesmos e pela sociedade. Então, vejamos, essas pessoas nesse estado de vida mais desregrado estão também manifestando de uma certa forma um certo estilo
que ainda que não esteja formalizado, nem para elas, mas reflete um pouco dessa pulsão que vai levar pelo menos ao maniqueísmo. Elas são impulsionadas por um id, isso não é refletido, elas não têm uma noção muito clara disso, a não ser a manifestação direta. Elas vão usar racionalizações para justificar isso, porque o mundo é assim mesmo, porque a vida é assim, que é dos mais espertos, que é quem passa na frente, e que você vai ser mais feliz assim, correndo atrás dos seus impulsos. Então elas têm essas justificações extremamente superficiais para tentar legitimar, né, suas condutas, seus comportamentos. E qualquer coisa que tente contê-las é visto como uma intromissão indevida. Ela não vai respeitar isso. Quer seja uma imposição extremamente castadora de uma religiosidade extremamente desmedida, que quer regular detalhes até do seu comportamento, quer seja um conselho simplesmente mais superficial para você, um conselho mais pragmático, para você tomar algumas medidas de moderação para evitar ter problemas para si mesmo. As pessoas não, elas jogam tudo isso para um campo de desprezo e vivem aquilo daquela determinada forma. Quando a situação as atinge, as consequências dos seus atos vai cobrar seu preço, o que elas têm que fazer? Inverter. Então elas vão pular para o lado oposto, vão abraçar aqueles elementos mais rígidos e vão desprezar o extremo oposto. Essa bipolaridade que caracteriza esse pensamento maniqueísta. Isso ocorre por quê? Porque a melhor coisa que nós podemos fazer para nós mesmos exige um certo grau de controle dos nossas pulsões. Não significa neutralizá-las, não significa não tê-las, mas controlá-las. Em algum momento, por mais forte que seja aquela paixão que esteja te trazendo aquele impulso instintivo, você tem que segurar a barra para que você deixe acalmar e você observe a situação com mais calma, perceba detalhes que os arroubos emocionais não te deixam perceber, às vezes de uma forma puramente intuitiva e até não racional, mas assim tentando desenvolver uma sensibilidade maior, aquele negócio da voz interior, né? A voz do silêncio, que muitos vão interpretar como uma voz divina, ou talvez para você conseguir pensar mais elaboradamente sem estar dominado por uma paixão. Então você vai promover um desenvolvimento racional para tentar compreender melhor, tentar achar uma solução onde você consiga administrar melhor aquele impulso e tentar obter as coisas que você quer obter, ainda assim quer obter, mas sem causar problemas maiores, né? Então, para isso é preciso ter um certo grau de controle, de contenção, quer seja para desenvolver uma sensibilidade subjetiva, intuitiva mais profunda, quer seja para desenvolver uma racionalidade mais elaborada, ou simplesmente uma experiência empírica maior, né, você coletar mais dados. Mas tudo isso exige-se essa capacidade, essa sutileza. E isso tem uma... difícil, as pessoas não querem ter isso, elas não querem ter esse trabalho, se puderem evitar, né? Então você esquece isso, você deixa levar pela pulsão, e quando a situação dá merda, ele faz o contrário, você deixa o superego te esmagar e assumir o controle. Então você vai fazer exatamente aquilo que estão dizendo para você fazer, que na maioria das situações acaba sendo uma opção melhor do que se ficar completamente descontrolado. Só que isso te joga nessa armadilha de bipolaridade, do qual algumas pessoas na ida e volta às vezes conseguem chegar ao meio termo, um grau de neutralidade, e acabar se achando num ponto de equilíbrio, que pode ser um ponto de equilíbrio mais religioso, um ponto de equilíbrio menos religioso, mas é um ponto de equilíbrio ideal para ela. E algumas pessoas vão ficar transitando, para pessoas que não se acharam, né? E você vê isso muito em pessoas que ainda não estão devidamente consolidadas nas suas opções existenciais, como ver o simples fato de você ficar, por exemplo, passando da religiosidade para a não religiosidade, ou ficar mudando de religiosidade também, né? Então, pessoas que até um determinado tempo estavam numa tradição muito forte, de repente mudou para outra. Então as pessoas ainda estão se procurando, elas estão tentando achar o seu ponto de equilíbrio ainda, né? E isso as torna mais vulneráveis às flutuações emocionais que podem gerar essa vulnerabilidade ainda maior para manipuladores emocionais e manipuladores conceituais que tentam arrastá-las para os seus objetivos, sejam eles quais forem. E nesse caso nós entramos nessa questão que o bolsonarismo, evidentemente, ele serve a um propósito de pessoas que não têm esses problemas de uma forma direta, né? O que o bolsonarismo, o que o bolsonarismo tem servido? Ao que o anticomunismo tem servido? Ele tem servido para neutralizar uma série de tendências sociais, inclusive de grupos religiosos
que tem como objetivo promover um grau maior de equilíbrio, de redistribuição de renda, de redistribuição social, de tentar diminuir o poderio dos mais ricos sobre os mais pobres, iniciativas que vão nessa direção. Dessas iniciativas, você evidentemente tem os comunistas, não tem a menor dúvida que existem os comunistas que estão nessa vibe, os marxistas tem esses grupos, mas tem grupos que não tem absolutamente nada a ver com isso. Você tem a tradição, a doutrina social da própria Igreja Católica, você tem a própria tradição cristã que pede isso, que pede essa opção de amor, de caridade. As tradições religiosas pedem isso. Você tem simples senso pragmático de desenvolvimentismo de um país onde é autoevidente que nenhum país consegue se desenvolver, se consegue ser uma potência, se ele não administrar bem as suas condições sociais. É impossível você desenvolver um país grandemente com uma legião massiva de miseráveis. Você tem que pelo menos atenuar isso. Então todas essas percepções, algumas puramente pragmáticas, algumas até maquiavélicas, se você tem o objetivo de criar uma superpotência, nem que seja para ir lá esmagar e destruir os outros, você tem que criar uma coesão social interna que vai ter que neutralizar grande parte dessa pobreza, dessa miséria. Pode ser por um motivo de pura caridade mesmo, de amor pela humanidade. Tem vários sentidos, mas todos eles vão nessa direção. Você tem que atenuar esse abismo que há entre as classes sociais, as classes socioeconômicas, e dar melhores condições de vida para todos. E existe, claro, grupos sociais que não estão interessados nisso. Eles dependem da manutenção desse sistema de desigualdade. O seu poder, em grande parte, está baseado nisso, e eles sabem muito bem que a elevação de determinadas condições de vida de uma grande maioria populacional ameaça o seu modo de ser. E é aí que está. Como, historicamente, os comunistas encabeçaram a versão mais radical desse combate a esse estado de coisas, então você vai utilizá-los como o bicho-papão, né? Então você vai chegar ao ponto de pegar pessoas que não têm absolutamente nada de pretensão nesse sentido, pelo contrário, tem pretensões absolutamente opostas, como por exemplo um trabalhismo, um varguismo, ou uma doutrina social da Igreja Católica, e qualquer abordagem nesse sentido de atenuar essas condições econômicas, você vai taxar de comunismo, que tem como objetivo de estabelecer uma ditadura, que vai matar um monte de gente, que vai não sei o que lá. E aí você faz uso de uma enciclopédia de um universo paralelo de mentiras infindáveis que se constituem em torno disso, porque sim, se é verdade que revoluções socialistas mataram muita gente, os números são incomensuravelmente inferiores a esses números que são vendidos pelo anticomunismo, né, que são completamente delirantes. O impacto dele, basicamente ele trabalha com dois expedientes básicos, né? Uma hiperbolização brutal do dano causado pelas revoluções, né? Então, o contexto tal lá matou 1 milhão de pessoas numa guerra, o cara vai dizer que foi 100 milhões, assim, não tem limite, vai extrapolar, e depois, assim, você omitir os fenômenos compensatórios, que apesar de a revolução ter matado 1 milhão, tem outros fenômenos anteriores, ou contra-revolucionários, também que mataram muito mais, então lá eles escondem, ou vão justificar. Então vão criar esse modelo, onde um lado é totalmente justificado e o outro não, ou seja, um modelo maniqueísta, sem perder de vista que as propostas revolucionárias também caem nesse maniqueísmo. A gente não pode perder. A questão aqui não é escolher um lado ou outro. Isso que é a dificuldade maior. Não é pregar um lado em defesa do outro. E, inclusive, tem que tomar o devido cuidado para não transformar o próprio maniqueísmo no mal em si a ser combatido. Você vê que é uma situação complicada. Agora, uma coisa é certa. Isso é evidente. A partir do momento que você exige o compromisso de um lado e o combate infindável ao outro, assim, de uma forma praticamente na forma de uma jihad, você já caiu nesse estrutura maniqueísta. Se eu combato o bolsonarismo, não é porque eu sou petista, já deixei muito claro, eu tenho inúmeras críticas ao PT, meu candidato nem foi Lula, eu tenho uma tradição de crítica feroz à neo-esquerda, inclusive a maior parte da esquerda, só que num determinado contexto eu vou ter que me posicionar para aquele que for menos maniqueísta, pelo menos, né, para tentar conter um pouco os ânimos, porque pelo menos uma coisa eu garanto, bicho, não tem ninguém, nenhuma categoria significativa nesse grupo à esquerda que esteja interessado em pegar 1 milhão de bolsonaristas e matar. E do outro lado tem. Sinto muito, mas tem. Quando o cara vem falar em intervenção militar, em implantar uma ditadura, é para matar os adversários. Isso fique claro, porque foi isso que foi feito sempre. Sob a desculpa de que são os outros que querem fazer aquilo. Mas aí eu apelo ao seu conhecimento histórico básico. Nunca, em nenhum momento da história, uma revolução
comunista, ou socialista, se você preferir, se deu num contexto democrático. Okay? Não tem um caso de uma democracia consolidada, independente da sua opinião sobre democracia, e a minha opinião é bastante depreciativa sobre esse nosso modelo democrático, mas o fato é que não existe um caso onde nós tínhamos uma democracia mais ou menos consolidada, assim, né, com algum grau de posição conservada, e chegou uma revolução comunista e derrubou essa democracia. Não tem. Todas as revoluções socialistas derrubaram monarquias absolutistas, impérios, ditaduras, sempre, sem exceção. Por outro lado, todos esses golpes de Estado que foram dados com o objetivo, com a desculpa de impedir processos revolucionários, se deram derrubando sistemas democráticos bem estabelecidos, em nome do combate a uma ameaça socialista comunista, que, como eu falei, nunca derrubou um sistema democrático devidamente estabelecido. Por quê? É porque é bonzinho? Não, é porque as condições, aliás, nesse sentido, o próprio Marx prevê isso, né? As condições necessárias para gerar um impulso suficiente para promover uma revolução demandam um grau de repressão maior. Se você tem um sistema que consegue atenuar essa repressão, você já não consegue ter força para convencer as pessoas para uma mobilização revolucionária. Você tem que ter uma repressão muito grande. Pega o caso cubano. Você tinha em Cuba, era uma ditadura estúpida, que explorava a população de um jeito extremamente brutal para enriquecimento infinito de uma panelinha de oligarcas ali. Então ali você tinha condições de revolta suficiente, povo suficientemente revoltado para promover uma revolução. Na Rússia czarista é a mesma coisa. Na China, então, nem se fala. Você tinha um império. O último imperador chinês era de uma dinastia Manchu, era um invasor estrangeiro, estava lá há 400 anos. E depois foi substituído por uma junta militar mais violenta ainda, que era nacionalista, e depois a junta militar foi derrubada. Esse é o padrão básico, em todos os casos é assim. Né? E não tem exceção. Viu? Então você não tem exemplos de uma situação, por exemplo, como essa democracia, ainda que fajuta do Brasil, ou uma democracia estadunidense, ou essas que você vê assim, mais ou menos na Europa, em um caso desse, que chegou uma revolução e implantou uma ditadura socialista. Não tem. Não tem esse precedente histórico, que nunca teve. E, no entanto, essa continua sendo a desculpa para você implantar uma ditadura reacionária, fingindo que está preocupada em combater essa ameaça inexistente. Qual que é o objetivo? Conter todo e qualquer tipo de iniciativa de redistribuição de renda, e o nosso exemplo brasileiro é absolutamente nuclear nesse sentido, que, como precedendo a Revolução, precedendo o golpe de 64, você tinha lá um programa que estava começando a desenvolver alguns programas de reforma agrária, alguns programas de redistribuição de renda extremamente tímidos, mas que poderiam levar com o tempo a um desenvolvimento maior do país, encabeçado pelos getulistas, especialmente por Brizola. E isso foi suficiente para que determinados setores das oligarquias brasileiras se sentissem suficientemente ameaçadas para promover uma retaliação e desmantelar aquilo ali o mais rápido possível. E a desculpa é a ameaça comunista sempre. Então, isso aí praticamente foi um imenso parênteses, isso aí para mostrar que você tem, dentro dessa dinâmica, que caracterizar um mal a ser combatido. Este mal, neste caso específico, vai ser o tal do comunismo. É um mal inexistente, como eu falei, não existe essa de um processo evolucionário conseguir se afirmar dentro de uma sociedade que não esteja cindida socialmente num grau tal que permita essa tensão revolucionária, se ela tem algum grau de oposicionismo, algum grau de dinâmica que caracteriza essa democracia, ela já atenua isso. Claro que até é compreensível que na década de 60 alguém ainda pensasse isso, porque afinal tinha algumas ameaças mais visíveis, né? Tinha pelo menos a União Soviética, teve a crise dos mísseis cubanos, teve tenentismo, então dava até para entender em determinado momento. Mas hoje não dá mais, hoje não tem a menor possibilidade. Até os países hoje, que são vistos como comunistas, não tem mais nenhuma iniciativa de financiar revoluções fora, estão assumindo dinâmicas completamente diferentes. Então, naquele caso, o anticomunismo hoje, se ele sempre foi injustificável, ele sempre foi baseado em fraude, ao menos em alguma época era um equívoco um pouco mais perdoável. Nós tivemos um plano Cohen, para quem não sabe, é sempre bom lembrar, no Getúlio Vargas justificou um golpe de Estado com base em uma ameaça comunista forjada, que inventaram um negócio lá, dizendo que tinha um plano secreto da União Soviética para invadir o Brasil, e uma mentira deslavada, uma fraude, comprovadamente fraude, e utilizou isso como justificativa. Fizeram a mesma coisa para aplicar o golpe de 64. E
Só que até ali ainda dava para você levar a sério. Cara, já tem 30, 40 que não dá mais para levar isso a sério. Já é palhaçada, é atestado de miséria mental. E é isso que a praga do anticomunismo faz hoje. E isso, e o bolsonarismo não passa de um subproduto disso. Então, para isso, o que ele vai fazer? Ele vai destruir qualquer perspectiva de desenvolvimento do país, como que estava sendo um projeto mais ou menos desenvolvido aí durante o governo Lula, que estava promovendo uma distribuição de renda, melhorou os índices, eliminou os índices mais graves de pobreza, reduziu muito o desemprego, e isso é o suficiente para precipitar uma reação de determinados setores que não suportam a ideia de ver o país se desenvolvendo. Então eles lançam mão de algum expediente desonesto qualquer. Se não é a ameaça comunista, é o combate à corrupção. Você seleciona um mal a ser combatido, é a corrupção, é o comunismo, e você implanta um sistema absolutamente destrutivo, cuja destruição que vai promovendo piora monumentalmente a vida de todas as pessoas, mas ela justifica essa piora em base de um mal inexistente. O anticomunismo é isso. É você implantar um mal real sob a justificativa de combater um mal que é inexistente. Simples assim. Voltando para a temática originária que nós temos aqui. Há uma consonância muito boa com isso e determinados vieses religiosos, uma vez que é historicamente inegável que houve um antagonismo, e ainda há um antagonismo entre determinados vieses revolucionários de teor marxista e a religiosidade, que é, muito provavelmente, a maior burrada que o marxismo já fez, né? É reduzir a religiosidade a um mero subproduto da superestrutura. Então, com isso você consegue, aproveitando alguns fatos concretos, que é o fato de que existem algumas propostas anti-família por aí, algumas propostas antissociais por aí, que de fato estão simbolicamente associadas à esquerda, escamoteando o fato de que elas são, na verdade, financiadas pela elite do capital financeiro, né? Na verdade, é o contrário. O capital financeiro assumiu essa proposta. Quando você fala em marxismo cultural, esse atestado de burrice, você simplesmente está escamoteando o fato de que não tem absolutamente nada de marxismo, porque a essência do marxismo, o que é? É você fazer uma leitura materialista da realidade, onde todas as condições culturais são determinadas pela estrutura econômica prática. A estrutura material é que determina as condições culturais acima. O que o pessoal chama de marxismo cultural, esse objeto em si existe uma coisa que esse rótulo está apontando, só que não tem nada de marxista, porque o pressuposto é exatamente o contrário. É você promover uma revolução cultural, simbólica, de cima para baixo, com o objetivo de causar determinados resultados materiais. Esse é o absoluto oposto. É contra isso que o marxismo tem se levantado, denunciando que essas estruturas não passam de uma tentativa de legitimar uma estrutura material, econômica. Então é o contrário. É como, tentando pegar um exemplo, é como você dar nome de cristianismo, inventar lá, existe aqui o cristianismo econômico, o cristianismo cultural, aí você descreve um fenômeno que é até real, mas dá um nome para ele, sendo que ele é materialista, ele é ateu, ele não tem nenhuma visão escatológica, ele não tem nenhuma visão teleológica, ele não tem nenhuma visão transcendente, é uma coisa completamente, e você pega e dá o nome de cristianismo a isso. Não faz nenhum sentido. É o caso do marxismo cultural, por isso que o nome não se justifica. E sim, é apenas liberalismo cultural. Que seria um bom nome, né? Então, você fazer, o simples fato de você utilizar a palavra marxista, que você está tentando fazer, você está tentando colar num determinado grupo uma coisa que, ainda que algumas pessoas daquele grupo até caiam nessa ilusão, no fundo não está sendo promovida por eles. Quando você vê que essas pautas feministas, pautas LGBT, pautas de aborto, essas coisas todas, são promovidas pela elite do capitalismo global, está sendo jogado na nossa cara todos os dias, é a elite bilionária que faz isso, e você ainda assim acha que isso tem alguma coisa a ver com uma proposta originalmente marxista, já perdeu completamente o senso de realidade, porque significa que a única coisa que você está interessado não é no fenômeno do material em si, é no rótulo, é em utilizar e manobrar o rótulo. Mas tudo bem, você tem um bom motivo para não gostar do marxismo. Aí chega uma coisa absolutamente divergente nesse sentido, mas que tem a palavra marxista, beleza, você aproveita e pega a palavra, porque no fundo você quer livrar a cara dos verdadeiros autores. Que não tem nada de marxismo, não tem nada de comunismo, não tem nada de socialistas. É a elite do capitalismo global que faz isso. Então, para você manter essa estrutura de divisão rígida, onde basta um nome, por mais fajuto que seja, para que permitir que você jogue naquele campo adversário do mal a ser combatido, você já perdeu completamente
qualquer capacidade de perceber o real. E aí é que vamos tentando chegar na direção final, que já são quase 45 minutos de vídeo. Mas vamos lá. Se você tem uma leitura maniqueísta da realidade com o mal a ser combatido, e isso é muito fácil de ser trazido da tradição religiosa, que tem uma leitura maniqueísta da realidade, né? Por mais que no nível teológico mais sofisticado o cristianismo não seja maniqueísta, mas ele absorveu elementos do maniqueísmo, isso é inegável. Surgiu até nesse canal recentemente, nos momentos mais inesperados, essa ideia, né, de como que você funciona uma mentalidade maniqueísta no sentido do aspecto da redenção, onde você parece que prevê que é possível você ir de um lado para o outro, mas parece que não é possível vir do outro para um. Mas o ponto é que você tem na tradição religiosa uma forma fácil de rotular e estigmatizar isso. É Satanás, né, é o diabo, as hostes luciferianas. E você vai pegar esta leitura e sincronizar. Então você faz aquele maravilhoso daquele combo, né? Pega uma série de tradições do materialismo dialético, marxista, e associa aquele Satanás ali, e mete aquela estrutura básica ali, sem se dar conta, claro, de que essa própria leitura, para fazer sentido, pressupõe uma estrutura cultural que está sendo negada originalmente. Mas isso aí é o de menos. Você pode fazer essa associação. As únicas tradições que têm força cultural para se impor com essa leitura são as tradições de ordem religiosas. No nosso caso aqui, são as tradições cristãs. Você não vai conseguir dar esse mesmo peso numa leitura puramente secular da realidade. E é por isso que até as iniciativas mais ousadas, por exemplo, de feministas, de tentar fazer uma estigmatização mais rígida, assim, de todo o patriarcado como mal a ser combatido, ou as iniciativas libertárias de fazer o Estado mal a ser combatido, todas elas têm essa estrutura maniqueísta, mas elas não conseguem ter apelo popular suficiente para passar de nichos. Você não vai ter libertários aí com grandes massas, não. Isso é uma panelinha. Você não vai ter feministas, é outra panelinha. Agora, se você tem uma conexão simbólica muito maior com uma tradição religiosa, essa sim, capaz de mover massas, aí você consegue mover uma estrutura maniqueísta ideológica que vai ser utilizada para os seus devidos fins pragmáticos na defesa dos seus interesses socioeconômicos. Aí você consegue. Você pode até tentar fazer isso via lá um anarcocapitalismo, né? Mas é aquele caso, vai ser um meia dúzia de gato pingado de Brasil que não vai ser suficiente para ter uma pressão social. Mas com uma tradição religiosa você consegue, você pega. E aí que você vai aproveitar todos esses fenômenos socioculturais que estão aí, que perpassam a humanidade desde sempre. A dificuldade de a gente se controlar os nossos próprios impulsos, a necessidade que nós temos de ser aceito por grupos, a tensão humanidade, natureza, esmagando o ego, deixando essa tensão toda nas pessoas, tornando-as vulneráveis a uma série de situações que pode trazer soluções benéficas para a sua vida pessoal, mas que num nível social mais alto as tornam vulneráveis à manipulação de interesses mais obscuros. Então que nós temos pessoas que passaram por uma certa bipolaridade existencial, de você ir aos extremos do desregramento da sua vida pessoal, aos extremos ou às vezes aos extremos da contenção, da repressão dos seus comportamentos, inclusive de ordem sexual, de ordem existencial, e de repente você, por um impulso de libertação ou por um impulso de proteção, você pula para o lado oposto, o que te mantém nesse movimento oscilatório pendular, e quando você está nessa situação, você é a vítima preferencial do pensamento maniqueísta. Ele vai te aprisionar de uma forma espontânea, há uma certa espontaneidade nisso aí sim, e não é de hoje, é de milhares de anos, mas essa espontaneidade vai ser operacionalizada por manipuladores muito mais sofisticados que vão utilizar essas pulsões, vão utilizar esse resultado de uma série de traumas, de uma série de incapacidades de perceber a realidade combinados, até que você consegue dar a eles um significado, um propósito maior, que no contexto brasileiro, momentaneamente, é o bolsonarismo. Não é fascismo, porcaria nenhuma. Não é extrema-direita, porque não é bolsonarismo. Porque dividir a realidade entre esquerda e direita é uma forma maniqueísta de tentar simplificar o real. Não funciona. Quando você põe uma extrema-direita, para você tentar intensificar essa divisão em extrema-direita, que você identifica com fascismo. Enquanto os outros podem falar em extrema-esquerda também,
identificado como comunismo, mas se você colocar polos opostos de tensões que vão de um lado para o outro. Uma única forma que você tem, pelo menos a forma mais simples de você superar isso, é pelo menos colocar outros dois polos, né? Você fazer pelo menos um sistema quaternário, né? Você já atenua significativamente isso. Por isso que eu estou sempre colocando esse posicionamento de você pensar num antagonismo entre liberalismo, progressismo, conservadorismo e nacionalismo. É uma forma de você atenuar, ou você pode colocar um populismo, ou você pode colocar um totalitarismo, ou qualquer coisa nesse sentido. Você tem uma série maior de elementos em jogo. Claro que dependendo da situação, esses elementos podem se agrupar em polos um pouco mais opostos, mas eles são dinâmicos. Eles vão mudar de lugar de acordo com uma situação ou outra. E é isso que a dicotomia unidimensional esquerda-direita não deixa você perceber. Essa flexibilidade, essa mudança de você estar numa situação tal, de repente a situação muda e de repente a pessoa está defendendo o contrário daquilo que defendia antes, porque a realidade é bi ou tridimensional e não dá para chapar numa leitura única, assim, sabe? Então isso desnorteia as pessoas. Mas como ela está presa numa ilusão maniqueísta, ela é obrigada a jogar isso ou lá ou cá, sem meio termo, sem nuances, e como esse processo acaba destruindo sua capacidade cognitiva, como eu expliquei lá no processo de degeneração mental, no vídeo em questão, ela perde a capacidade de perceber isso. E você tem uma série de pessoas extremamente vulneráveis à situação, e quanto piores forem as condições econômicas, melhor para você estabelecer esses tipos de dicotomias fascistas. Bem, passando de 50 minutos aqui, estou indo para a zona final, tentando fazer uma recapitulação. O fato é que nós temos como é que funciona essa dinâmica, né, de você pular de um extremo oposto das suas condições de escolha existencial, tomando como exemplo esse caso do Guilherme de Pádua, né, que cometeu esse crime bárbaro e depois se converteu. E eu não creio, não estou citando o caso específico não, mas eu não creio que na maioria dos casos seja uma conversão hipócrita, não. Eu acho que na maioria dos casos é genuíno, é sincero, a pessoa realmente quer melhorar e aquilo ali é a única forma que ela encontra de conseguir se controlar. Claro, tem alguns graus de problemas internos aí, de travas inconscientes, tem uma série de situações, mas isso não elimina o fato de que ao menos uma parte da pessoa tenta se aperfeiçoar. Claro, existem aqueles absolutamente hipócritas, não tem a menor dúvida, existe. Mas eu não creio que seja a maioria nesse caso. Não dá para você movimentar grandes fenômenos de massa com uma horda de hipócritas, não. Geralmente são alguns hipócritas manipulando uma horda de pessoas que podem ser equivocadas, mas ainda são sinceras. É assim que tem funcionado a dinâmica da história humana. Essas situações, as manobras só são possíveis graças a uma tradição cultural que surgiu como uma resposta aos desafios existenciais humanos. Somos seres humanos que temos esse problema. Nós somos divididos numa tensão entre humanidade e natureza. E a humanidade e a natureza é um bem e o mal? Não, né? Mas é basicamente isso que o maniqueísmo estabelecia, né? A natureza como mal, a dimensão espiritual como bem, né? Na verdade, essa é a leitura originária, e de que ela mistura entre matéria e espírito que causava todos os problemas. E sendo nós uma mistura indelével, né, de matéria e pensamento e mente e espírito, como você prefere, nós não somos uma coisa só ou outra, nós estamos nessa situação, nós não temos como nos livrar dessa situação. Então nós temos que achar o melhor meio termo para administrarmos os nossos impulsos vitais, sem os quais nós não podemos viver, mas torná-los minimamente úteis, não só para a nossa maximização existencial a médio e longo prazo, como para a manutenção social e a maximização existencial de todos, que é o objetivo são de toda e qualquer sociedade, é tentar promover o máximo de bem-estar e oportunidade de harmonia para o máximo possível de pessoas. Esse é o único propósito humanamente aceitável, esse é o único propósito digno de respeito, é o único propósito que deve ser buscado, e não entregar a sociedade na mão do interesse financeiro. Infelizmente, a sociedade na mão do interesse financeiro, os que se beneficiam disso, têm outras propostas, têm outras visões, não têm outros interesses, e eles, como eles não têm como conversar esse interesse de uma forma direta, né, porque eles estão em posições de privilégio, então eles têm que manipular a maior parte da humanidade para atender os seus interesses pessoais. Então eles vão manipular isso das melhores formas que eles encontrarem para que as pessoas tocar o medo das pessoas, estimular o seu pânico, fazer com que nós tomemos decisões precipitadas, tornando-nos vulneráveis à manipulação. É a dinâmica do gado, né? Como é que você toca uma boiada? Por manipulação, né? Ser mais forte que a boiada inteira? Não.
mas você consegue gerar estímulos sensoriais para a boiada, para fazer que ela fique assustada com alguma coisa específica, e ela vai numa direção, se afastando daquele estímulo que parece uma ameaça. Pode ser uma chipatada aqui, um barulho aqui ali, um cercando ali, que simulam mais ou menos determinadas ameaças naturais, como se fossem predadores, e você vai conduzindo a boiada numa determinada direção, nem que seja para o matadouro, mas ela vai. Então a dinâmica social é a mesma. Você tem que lidar com os medos, com a ignorância, com a vulnerabilidade das pessoas para conduzi-las aos seus propósitos, nem que seja mandar todo mundo para o matadouro, mas ela vai. E diante da situação toda, a vulnerabilidade humana, as nossas fraquezas e o fato de que as religiões são até hoje a única resposta primordial que funcionou para a mobilização de sociedades primitivas e edificação de civilizações, é em cima disso que vai ser trabalhado para se manipular as massas de uma forma mais eficiente para que elas lutem contra os seus próprios interesses, em favor dos interesses de outros. Tudo está interligado, essa temática, ou seja, todas essas temáticas se interceptam, se conectam, o maniqueísmo, o bolsonarismo, essa questão da situação econômica, essa questão da transição de uma não religiosidade para uma religiosidade radical, essa questão dessas bipolaridades, esse caso específico aí do Guilherme de Pádua, que saiu de uma condição de alguém que cometeu um assassinato para alguém que se converteu. Eu não sei avaliar o grau de sinceridade dele, mas o fato é que ele se tornou um bolsonarista, então ele exemplifica muito bem essa situação, o que, mais uma vez, não tente colocar as coisas de uma forma muito simplista. Vale lembrar que a Glória Pérez, que é a mãe da Daniela Pérez, que foi assassinada, ela também é bolsonarista, então você vê que tem esses recortes complexos por aí, e que a gente não pode, tudo que a gente tem que evitar é aceitar leituras simplistas, estupidificantes, maniqueístas da realidade, porque são mais fáceis de serem feitas, o que, infelizmente, grande parte da reação esquerdista está fazendo também, tentando simplificar tudo na base de uma extrema-direita, na base de um fascismo, como se fosse possível identificar esse fenômeno que nós estamos aqui, com um trumpismo, com Erdogan, com Putin, com Hitler, com Mussolini, com isso, pelo amor de Deus. Você vê o grau de estupidificação que nós estamos sujeitos. Bom, como eu já estou indo para 57 minutos de vídeo, então eu vou fechar o vídeo em 1 hora aqui, né? Só queria dar uma recapitulação assim para os membros do canal, né? Que eu estou com um dilema bastante problemático, que é o fato de que o YouTube modificou um pouco a interface e agora na tela você está separado os vídeos das transmissões ao vivo, estão em alguns, como se fossem menus diferenciados, né? Eles não aparecem mais juntos, e isso me causou um problema muito sério, porque eu fiz muitos vídeos ao vivo que eu não considerava como se fossem lives. Na verdade, no meu sistema pessoal, a live é aquela que eu considero live, aquela que é anunciada com antecedência, né? Mas só que teve aquelas que eu também simplesmente pegava e fazia uma transmissão ao vivo direto, mas é porque era um vídeo, que nem esse aqui, que eu não pretendo usar nenhuma imagem de cobertura, que ia até ser uma live, né? Só não foi porque eu tive que ficar parando para tossir e para espirrar. E aí mas aí eu fazia essas transmissões ao vivo direto e as considerava como vídeos. Só que agora o YouTube separou o grupo de vídeos do grupo de transmissões ao vivo. E isso me desnorteou totalmente. Só aparece na página inicial, que só dá uma lista pequena, né, limitada. E agora eu realmente não sei o que eu faço. Se eu continuo mantendo o hábito de gerar algumas transmissões ao vivo imediatas, considerando como vídeos, e mesmo que eu não faça isso, já gerou uma confusão na própria leitura, na própria tabela de vídeos assim. E isso vai estar me causando uma dificuldade de administração, de optimização de acesso aos vídeos do canal. E as playlists também já estão enormes, é playlist pra caramba. Também quero dar um recado para os membros, que eu tenho 20 vídeos exclusivos para membros. Eu não tenho intenção de cobrar, eu cobro o preço mínimo apenas porque eu tenho que fazer cobrar um preço mínimo, mas eu quero dar mais benefício, eu vou ter novos vídeos exclusivos, sem que exclua totalmente os conteúdos. Não vou ter conteúdos apenas para mim. Vou ter alguns vídeos mais desenvolvidos, com alguns aspectos mais aprofundados, de coisas que já foram tratadas no canal em aberto, além de outras curiosidades que realmente nem vêm tanto ao caso. Eu tenho a possibilidade de lançar uma série de vídeos também com relação a produções filmadas pelo meu pai, produções de Super 8, tem vídeos que tem quase 50 anos de vídeo, que estão devidamente registrados aqui, podem render alguns materiais muito bons, mas a princípio eu pensava em colocá-los apenas como não listados para membros da família. Então eu estou com algumas ideias aqui para serem desenvolvidas, né? Então o canal está passando por uma fase de transição, e essa nova estruturação do YouTube
da interface do YouTube me complicou um pouco. Eu ainda não sei exatamente como é que eu vou lidar com essa situação. Vai ficar esse vídeo aqui como vídeo 480, já lembrando que o vídeo 500 evidentemente vai ser um vídeo especial, apesar de que o canal já tem quase 550 vídeos, né? Somando as lives e os vídeos não listados, os vídeos para menos. Mas basicamente é isso. Eu sou o Marcos Valério XR, no dia 7 de novembro de 2022, passando por várias situações pessoais complicadas, inclusive mudanças nas minhas condições de trabalho. Mas isso, muito obrigado por sua atenção e fico por aqui deixando esse vídeo chegar a exata 1 hora. Muito obrigado por sua atenção.